Amém, irmãos? Vamos então aí para o tópico de número 3, último vídeo dessa lição tão maravilhosa que está falando sobre a importância de não deixarmos ser dominados pelo medo. Então nós estamos estudando a revista da editora Betel, essa revista maravilhosa, tão bonita e com mensagens de edificação para a nossa vida, tanto espiritual como também a nossa vida secular. Neemias, o livro que está sendo estabelecido dentro dessa lição, e os assuntos é restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. Hoje nós estamos estudando a lição de número 5, que será ministrada na maior parte das igrejas da Assembleia de Deus do Ministério Madureira nesse domingo, dia 3 de maio deste ano corrente. E o tema é fortalecido pela fé para combater o medo com coragem. E agora nós vamos falar sobre a lição de número 3. Neemias sabia controlar o medo. Então, antes de nós entrarmos aqui neste último tópico, você que está chegando pela primeira vez, quero já te convidar a conhecer o nosso canal, se inscrever, ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo, deixe seu like, compartilhe, tudo isso é importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso trabalho ele tem relevância e com isso nós iremos alcançar mais pessoas através da propagação da palavra de Deus. Deus abençoe você que está chegando ao nosso meio. Então vamos lá, vamos ler aqui. Tópico, lição número 3, Neemias sabia controlar o medo. Durante a restauração de Jerusalém, Neemias esteve sob forte pressão dos seus inimigos que queriam amedrontá-lo para que parasse a obra. Porém, tempo como copeiro no palácio, provando alimentos e bebidas para que o rei não fosse envenenado, preparou Neemias para lidar com o medo. É importante nós entendermos aqui nesse tópico que diz que Neemias sabia controlar o medo. Nós entendemos que ele não era alguém sem emoções. Ele via, sem dúvida, as ameaças que vinham sobre ele nessa tarefa de provar tanto do vinho como da comida antes do rei a experimentar. E ele ouviu intimidações e com certeza lá em Suzã ele também percebeu conspirações. Porém existe uma diferença fundamental. Ele sentiu medo, mas não se submetia a ele. Então Neemias, ele nos ensina que a maturidade espiritual não é a ausência de pressão, é domínio espiritual em meio à pressão. Então aqui no tópico 3.1, nós vamos ver que Neemias, ele superou o medo com fé. A partir do momento que a obra se iniciou, Sanbalate, Tobias e Gésem começaram uma guerra psicológica implacável. Chamaram os judeus de fracos, menosprezaram a qualidade da obra que estavam realizando, afirmando que uma simples raposa seria capaz de derrubar os muros facilmente. Neemias, capítulo 4, versículos 2, 3 e sucessivamente. Alardearam que os inimigos viriam de todos os lugares para matar Neemias. Neemias capítulo 4, versículo 12. Subornaram um falso profeta para dizer que Neemias seria morto, Neemias 6. Em contexto assim, de seguidos ataques verbais, muitos entram em pânico e fogem com medo de morrer. Mas Neemias tinha certeza de que estava onde Deus queria que ele estivesse e seguiu firme no propósito que tinha no coração. Isto aqui é essencial de nós guardarmos em nosso coração, que é transmitido nesse comentário pelo bispo Samuel Ferreira. Diante de todos os ataques verbais que vieram sobre ele,
o bispo Samuel Ferreira diz: Neemias tinha certeza de que estava onde Deus queria que ele estivesse. É por isso que eu disse que o que tem que definir na nossa mente é o fato de termos convicção que estamos fazendo algo certo e de que estamos, sem dúvida, sobre a direção de Deus. E por esse motivo ele seguiu firme no propósito que ele tinha no seu coração. Então é importante nós entendermos aqui que no capítulo 6 e o versículo 9, ele mesmo faz uma oração dizendo: agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Então, quando o medo tentou enfraquecê-lo, Neemias fez algo simples e poderoso. Ele orou, ele não reagiu na carne e ele buscou a força em Deus. Então, ele não negou o problema, mas também não permitiu que o problema ele fosse maior que a sua fé. A lição que nós tiramos nisso é que a fé ela não elimina o medo automaticamente, mas te dá força para não ser dominado por ele. Então, enquanto o medo ele vem e procura te dizer pare, a fé ela diz continue, porque Deus ele é contigo. No tópico 3.2, Neemias ele conhecia a situação e a vontade de Deus. O medo se agiganta no quarto escuro da ignorância. Quanto menos conhecimento, mais medo. Pessoas que buscam ajuda profissional para lidar com o medo de viajar de avião, por exemplo, recebem informações sobre o funcionamento das aeronaves, os procedimentos de segurança e o que fazer em caso de turbulência, etc. A partir daí, a maioria delas vence esse tipo de medo. Neemias, antes de iniciar a reconstrução dos muros, buscou conhecer o estado da cidade e do povo. Por isso sabia o que precisava ser feito. O mais importante, porém, é que ele conhecia a vontade e a palavra de Deus, na qual baseou suas orações e súplicas, e esse conhecimento mudou tudo. Neemias tinha certeza de que Deus o havia enviado para aquela missão, sendo assim, estava sob sua proteção e bênção. Então aqui nós entendemos que Neemias tinha duas clarezas que protegeram a sua mente. Primeiro, ele conhecia a realidade, ele sabia das ameaças, sabia das conspirações e sabia dos riscos, ou seja, ele não era ingênuo. Segundo, ele conhecia a vontade de Deus, sabia que a obra ela era divina, sabia que havia um propósito em tudo aquilo e sabia que Deus o havia levantado. Por isso ele declara no capítulo 6 e no versículo 11 do seu livro, que é uma ideia central: um homem como eu fugiria. Essa foi a resposta que ele deu ao medo. Então, quem conhece o propósito não se perde no meio da pressão. Precisamos entender que o medo confunde quem não tem ou quem não busca a direção divina. Mas quem tem convicções em Deus, esse permanece firme e dando fruto naquilo do qual foi enviado a fazer. Para nós encerrarmos, o tópico de número 3 diz que Neemias enfrentou seus medos e continuou a obra. Neemias se negou a viver amedrontado e a cada nova ameaça de seus inimigos, orou a Deus. Como atitude prática, ele colocou guardas na construção dia e noite e armou seus companheiros. Assim, cada trabalhador era um soldado e cada soldado era um trabalhador, dando andamento na obra de reconstrução. O resultado disso foi que o povo de Israel avançou rapidamente na reconstrução dos muros, e no capítulo 2, versículo 6, eles já tinham reparado até a metade dos muros, e no capítulo 6:15, os muros estavam totalmente levantados. E isso no tempo recorde de 52 dias de trabalho. Então, algo incrível acontece. Os inimigos sentiram medo e reconheceram que o Deus de Israel estava com
Neemias. Extraordinária essa colocação. Neemias, ele não recuou, ele não parou e ele não negociou. Ele fez 3 coisas decisivas para que esta construção viesse se estabelecer. Não se escondeu, não cedeu à intimidação e não abandonou a missão. Mesmo com a oposição constante, ele continuou construindo. O resultado está em Neemias 6,15. O muro foi concluído. Então isso revela algo poderosíssimo. O medo tentou parar a obra de Deus, mas a perseverança, sustentada, é claro, pela fé, levou a obra à sua total conclusão. Então vamos agora aqui ler a conclusão, falando em conclusão. Devemos levar nossos medos a Deus em oração, adquirir conhecimento sobre a situação adversa que teremos pela frente e procurar entender o contexto à nossa volta. Com isso, evitamos recuar, dando continuidade à tarefa que nós temos em mãos. Então aqui nós entendemos, dentro desta conclusão, que a coragem foi uma decisão espiritual. Neemias nos deixou um modelo claro a ser seguido em meio às intimidações e às lutas que nós enfrentamos diariamente e constantemente. Ele orou quando foi pressionado, discerniu quando foi enganado, permaneceu quando foi ameaçado e concluiu aquilo que Deus lhe mandou fazer. Então, coragem na Bíblia não é sentimento, é posicionamento. E é isso que nós precisamos entender. O medo pode até falar, meus irmãos, mas quem decidirá será a sua fé. Deus não te chamou para recuar, acredite. Deus te chamou para construir. Se você parar por medo, o inimigo vencerá a luta. A obra de Deus na sua vida não pode ser interrompida pelo medo. Então, quem confia em Deus não foge, mas permanece até terminar aquilo que Deus confiou na sua mão. Bem, sendo assim, nós terminamos aqui esse terceiro tópico e eu espero poder ter sido útil para o complemento, da sua aula, você, professor de escola dominical, e que eu possa de alguma forma ter ajudado você, aluno, para esclarecer algumas dúvidas e abrir o teu entendimento concernente esta lição. Deus abençoe e até uma próxima lição, querendo Deus.